Vamos lá então, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. O nome completo da senhora, qual que é? Heralda Potman. Tá, Heralda, na minha anotação aqui eu verifico que a senhora é irmã da vítima, é isso? Sou irmão da vítima. Tá ótimo. Em relação à pessoa que é acusada, Luiz Felipe Messias Costa, a senhora conhece, sabe quem é? Sei. Tá, parentesco com ele não tem? Não. Tá ótimo. A senhora será ouvida então como testemunha, parece que o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, perfeito? Perfeito. Tá ótimo. Quem vai conversar com a senhora a partir de agora é o Dr. Lucas, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, dona Heralda. Boa tarde. Dona Heralda, em primeiro lugar, meus sentimentos pelo ocorrido. Obrigada. Sei que já faz algum tempo, mas chegou o momento de nós tentarmos fazer justiça pelo que aconteceu com o seu irmão, tá bom? Uhum. Dona Heralda, consta aqui que lá no dia 15 de dezembro de 2021, então mais ou menos um ano e meio atrás, o seu irmão foi assassinado na rua Cruz Machado, aqui em Curitiba, dentro do apartamento dele. Sim. Segundo consta também, dias só depois que foi encontrado o corpo dele. Sei que é difícil para a senhora, mas nós temos que demonstrar tudo o que aconteceu para os jurados, já em estado de putrefação. Já em estado de putrefação, Isso. alguns dias depois. E consta aqui que quem teria sido o autor das facadas que levou seu irmão à morte é o acusado Luiz Felipe. Sim. Então, eu gostaria que a senhora iniciasse, dona Heralda, como que era a vida do seu irmão e como que a senhora tomou conhecimento, o que ele fazia, né? E como que a senhora tomou conhecimento da morte? Como que foi? Por favor, fique à vontade. Meu irmão era um professor, solteiro, né? É um rapaz solteiro, é professor. Amava isso. Ele Amava é professor de português, né? De língua portuguesa. Língua portuguesa. Quantos anos? Ele tinha 58 anos na época. E ele amava ser professor. E ele morava aqui em Curitiba, tinha uma kitnet aqui em Curitiba e tinha a casa com a minha mãe lá em Ponta Grossa. Pelo que eu vi, a sede da família, digamos assim, é Ponta Grossa. Tudo em Ponta Grossa. E ele trabalhava aqui, então ele passava a semana aqui. E finais de semana ia, porque minha mãe já era velhinha, né? E tinha gente também, né? Com os irmãos, e qual a gente convivia bem, né? E muito alegre sempre. E ele morava aqui em Curitiba. E ele ficou doente em junho de 2020. Ele colocou um stent e daí entupiu. E ele foi para Nossa Senhora das Graças fazer o desentupimento. E nesse procedimento ele teve um AVC hemorrágico muito grande, que ele ficou 30 dias entubado. E o pessoal chamava a gente, que foi bem na pandemia, né? Que não podia se visitar o hospital, eles ligavam, venham despedir, porque ele não vai passar de hoje. Sabe? Eu vim 3 vezes com o terno dele no porta-mala para levar ele embora, no caixão. E da última vez, eu cheguei e falei com ele que eu não queria levar ele daquele jeito, que eu queria levar ele vivo embora. E naquela noite eles tiraram o tubo para ele morrer. E a qual surpresa, ele foi respirando, foi melhorando. Aí no meio da tarde me ligou, olha, se acalme que ele está melhorando. E assim ele ficou 40 dias no hospital e foi para casa com 25% do coração funcionando. Então ele tinha problema no coração, tinha. E ele foi ao hospital, ele teve um AVC. Ele foi para lá, ficou 6 meses. A gente teve que dar banho, trocar fralda, cuidar dele em 6 meses. Daí que ele colocou o marca-passo, que começou a melhorar. Que quando ele ficou um pouco bom, ele queria voltar para a escola, ele queria ser útil. Ele falou, não, eu já estou melhor, eu vou voltar. Ele voltou, na medida do possível, ele voltou às atividades dele. Ele voltou porque a escola é pertinho da casa dele, né? E ele queria, mas ele não foi dar aula, ele ficou na secretaria, mas ele voltou para ele se sentir útil, né? Então ele estava nesse trabalho de trabalhar. E aquele dia, no dia 13, domingo, ele me falou, lá em Ponta Grossa, que ele almoçou na minha mãe, eu falei, você não vai passar na minha casa para a gente conversar?
porque eu tinha saído, estava muito tempo sem conversar, saindo do Covid. Ele falou, não, agora você está sem Covid, eu venho, essa semana, quarta-feira eu estou livre. Eu vou fazer o exame, meu último exame, que foi realmente no dia 15 de manhã, que ele fez o último exame, e dar minha última ida lá na escola e venho para a gente conversar. Eu tenho muita coisa para conversar com você. E daí isso foi no dia 13. Aí no dia que passou dia 14, dia 15, e daí do dia 15 ele não passou mais mensagem, porque a gente passava mensagem, porque o coração dele era para... A gente já esperava que um dia que ele fosse morrer de uma hora para outra, sabe? Mas não assim, né? Não do jeito que foi, você tá dizendo. Não do jeito que foi, porque, né, você sabe que ele, do jeito que ele passou, aquele medo de sempre. Então a gente ficava, você tá bom? Tá tudo bem? E daí de quarta-feira ele não respondeu mais. Entendi. Então vamos continuar. Daí, a partir de quarta-feira não tinha mais resposta. Não tinha mais resposta. E era daí... dia 15, certo? Hã? Dia 15? Dia 15. Daí passou dia 16, dia 17, dia 18, dia 19, o porteiro, alguém do prédio reclamou do cheiro. E daí ligou para minha irmã, que ele tinha o telefone dela, da minha irmã, e ela estava lá em Goiás. Aí ele ligou para ela, falou, olha, precisa alguém vir aqui abrir, eu não tenho visto o Onírio e alguém abrir, porque está com um cheiro muito esquisito aqui no apartamento dele. Aí ela imediatamente ligou para o nosso amigo, que é amigo do meu irmão, ao qual ajudava a cuidar dele no hospital, ao qual era nosso amigo de longa data. Que é o né? Cleverson. O Cleverson. E o Cleverson tinha a chave já exatamente por causa dessa condição. Se ele passasse mal lá, ele chegava e cuidava dele. Então aí ele chegou lá. O Cleverson, ela ligou, o Cleverson foi correndo, ver o que é, chegou lá. Nossa, com tapa-sol na janela, né? Viu aquela bola lá, já em estado, né, muito, muito ruim. E ele falou, nossa, e a televisão ligada, o telefone fora do gancho. Ele falou, nossa, meu amigo infartou. Sim, né, que era seja, ele estava doente, daí chegou lá, todo mundo imaginou que ele tinha morrido da doença. Aí chamou lá o SAMU, tudo para ver ali. Aí ele chegou, não, esse aqui não é com a gente quando eles foram examinar, porque no escuro, né? E ele lá, e ele com aquele sentimento de susto, nem olhou, não viu, porque também a faca estava quebrada dentro dele. Daí quando o SAMU chegou, ó, caso de homicídio tem que chamar a polícia. Aí ele chamou, aí a polícia que foi verificar o que tinha acontecido, né? E o que tinha acontecido? Daí quando o Cleverson, ele nos contou, né, que ele estava lá com a faca quebrada dentro dele, que a polícia acabou de falar para ele, tinha acabado de falar para ele, né? Que daí a gente, né, a qual a minha irmã já tinha falado que ele tinha falecido, mas a gente não sabia do que, né? Aí quando a gente ficou sabendo, o nosso mundo desabou, né? Aí meu esposo e minha filha saiu de Curitiba e foi dar assistência, né? Aí quando chegou lá, eles já tinham tirado ele, né? A senhora quer uma água? Não, tem água aqui. Eles tinham tirado ele e uma testemunha me contou, uma pessoa que viu, que estava lá na hora que ia levar o elevador, ainda contou que ele veio, ele não desceu na bacia, ele desceu num saco. E quando jogaram no salão do elevador, aí eles, tira esse daí, e pegou aquele saco e jogou lá na calçada. Não tinha uma bandeja esperando no elevador, não tinha nada. Jogou um saco de carne podre lá no meio da calçada. Esse foi a maior dor, de que a gente não teve nem despedida do meu irmão. A gente não viu, não pôde dar tchau, a gente não despediu, porque passou 7 dias para eu levar para poder enterrar. 7 dias. Isso porque a gente já tinha, como ele estava no processo de doença grave, a gente já tinha feito tudo na funerária, né? Funerário, essas coisas. Lá no cemitério, estava tudo pronto. A senhora até mencionou na audiência, né, abre aspas aqui, que a morte do Onírio
já era esperada pela família em razão da cardiopatia, mas o fato de Luiz Felipe ter deixado o Nírio para apodrecer durante dias foi a questão mais dolorosa para a família. Isso foi. Vocês sabem por quê? Porque ele assim como ele ficou com o telefone do meu irmão, ele atendeu uma mensagem do meu irmão, se passando por ele, de um amigo dele lá de Minas Gerais, passou: oi, cara, como é que você tá? Ele respondeu no telefone do meu Depois da morte. Meu irmão já estava morto. Assim como ele fez assim, ele não podia ter passado uma mensagem para minha sobrinha, que ele tinha telefone, para minha irmã, fingindo que era meu irmão, falou: ó, irmã, vem aqui que eu estou passando mal, ó, sobrinha, vem aqui que eu estou passando mal, porque a gente tinha pego ele em corpo, morto mesmo, mas a gente tinha feito um velório decente, a gente tinha, né? E nada disso foi possível, né? Nada disso foi possível. Bom, pode falar. Pode concluir. Posso continuar ou a senhora quer? Deixa eu mais uma coisa. Porque eu estava falando do... Que não deu para fazer o velório. Porque... e ele podia ter... não só ele, sabe? Não só ele podia ter avisado a gente, como as irmãs dele. Podia ter avisado, porque elas sabiam. Porque ele chegou lá fugido, ele chegou lá correndo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Um dia, pelo menos depois, né? Mas eu podia ter avisado. A senhora está dizendo as irmãs e tal do acusado. Do acusado. Né? Podia ter falado, podia ter avisado. Alguém podia ter feito alguma coisa, ter avisado, sabe? Porque ele chegou lá, assim, só para a gente, nossa preocupação aqui é que os jurados entendam, né? Então, depois a gente vai para essa parte, tá? Daí tá, os jurados entenderam, então assim, a senhora contou pra gente o que aconteceu, né? Como que foi a morte dele, como vocês ficaram sabendo, como ele era. Como depois vocês souberam que quem fez isso com ele, segundo nós sustentamos aqui, né? Foi o Luiz Felipe. A polícia contou, como... Quando meu esposo chegou lá com a minha filha, meu esposo conta que até a minha filha chegou, olhou, viu as coisas ali e começou a passar mal. Ele falou: deixa que eu pego, porque ele queria pegar documentação, alguma coisa, porque a gente ia precisar, né? E meu esposo conta que só tinha uma mancha no colchão muito grande, né? Uma manchona muito grande no colchão, e que não tinha nada desfeito, sabe? Nada fora do lugar. Fora do lugar, a não ser uma malinha que estava no canto, e ele disse que não tinha nada. E as coisas que meu marido pegou, os papéis que estavam ali, que nem documento não era, porque todos os documentos dele sumiu também. Então, meu esposo falou que só tinha isso ali, nesse lugar. E depois a outra pergunta? Não, daí, como que foi que daí, não, que foi o Luiz Felipe, porque era só o Luiz Felipe que estava com ele. Vocês sabiam, vocês sabiam que o Nírio, né, o seu irmão, ele tinha um relacionamento com o Luiz Felipe? Já conhecia o Luiz Felipe de ouvir dizer, ele comentava do Luiz Felipe, que ele estava tendo um caso com o Luiz Felipe, não, assim? O Luiz Felipe, eles já tinham um caso já há tempo lá em Ponta Grossa, né, que o meu irmão ia todo final de semana, eles já tinham, a gente já sabia, né, que ele tinha esse caso. Mas que eu fiquei sabendo que esse piá foi para dentro da casa dele foi na época que ele estava no hospital. Nessa época que ele estava lá no hospital, e que daí ele mesmo, o dia que o Onir saiu, que ele começou a falar, ele ainda me pediu, veja só o que é. Ele saiu do coma, de entubado, e ainda falou assim: será que lá em casa tem comida? Você faz uma comprinha e deixa lá, porque o Luiz Felipe está lá e eu acho que ele não tem comida. Ele saiu de 30 dias de intubação e ele estava preocupado com o que ele ia comer, e eu comprei, deixei na portaria a comida para ele, sabe? Porque ele não teve coragem de ir lá. Ele pediu, pelo amor de Deus, para ele ir lá ver ele. E ele estava lá dentro do apartamento, não atendia celular, o fixo fora do gancho. Então o hospital ligava e ele não atendia. Tem inúmeras testemunhas, diversos relatos aqui que o seu irmão, ele pagava, né? Ele pagava as contas, ele ajudava demais o Luiz Felipe.
É isso? Ajudava muito. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, ele era assim, ele achava que as pessoas seriam salvas, sabe? Que as pessoas teriam jeito pela educação, que todas as pessoas, todas as pessoas que pudessem ter acesso à educação, elas mudariam. E esse foi o erro dele, porque ele fez isso com milhares de amigos, de colegas, os sobrinhos, todos aconselhando ao estudo, você estuda. E ele achou que com o Luiz Felipe ele ia fazer a mesma coisa. Ele pagou carteira de motorista, ele pagou, porque eu vi até as últimas faturas de Uber, desse curso de Uber para ele, porque meu irmão estava achando que ia morrer, e ele queria que ele tivesse jeito na vida. E assim, a intenção do meu irmão, eu sei que dentro dele ele ia deixar o carro para ele ter como trabalhar e sobreviver. Porque ele não trabalhava. Seu irmão gostava dele, né? Dá para falar que seu irmão gostava dele. Meu irmão amava ele. Era apaixonado. Ele queria que ele se tornasse uma outra pessoa. Não só por causa dele, que já estava no fim da vida, mas porque o Luiz Felipe tem filho. E o meu irmão pagava a pensão para os filhos dele, lá em Ponta Grossa. Ele queria que aqueles filhos tivessem um pai que pudesse sustentar. Você entendeu? Porque ele não trabalhava. E ele só vestia roupa boa, e ele só comia fast food, tudo que você imaginar que for de segunda, ele não comia. Tanto é que a última fatura do cartão do meu irmão, de 11 mil, você vai olhar, se você olhar, você vê. A gente tem. A maioria das coisas... Ele tinha senha, né, Luiz Felipe? E você viu que tem muito para aproximação, né? Tem muito ali, já nota o que é para aproximação e o que não é. E aqueles... Porque eu falo para você, meu irmão dormia 8 horas da noite, porque meu irmão tomava mais de 10 remédios. Mais de 10 remédios. Ele dormia 8 horas da noite. O que ele ia fazer num bar ou numa boate, gastar 600, 700 reais? A respeito das câmeras, a respeito que ele teria entrado junto com o Luiz Felipe. A gente viu, a delegada também falou. Toda delegada que conduziu os casos, a doutora Tatiana, né? Uma loira. Bom, dona Heralda, assim, nós temos diversas questões para explorar, enfim, mas... bom, estou aqui há muitos anos, eu não gosto de ficar explorando a dor das pessoas. Não gosto assim, então... Não, mas assim, do que for necessário, eu te conto. As questões daí, mas daí a senhora estava, só para a gente caminhar para o final, a senhora estava falando naquela hora que eu acabei te interrompendo, que a senhora estava também chateada porque a família dele lá em Ponta Grossa, ele já tinha confessado para a família o que tinha, né, alguma coisa que tinha feito, que saiu fugido daqui de Curitiba, e a família que conhecia vocês acabou não contando nada, deixou lá o corpo apodrecendo. Isso é uma coisa que, de fato... chateou a senhora, é isso também, né, que a senhora estava falando. É o que mais doeu. A senhora soube, então, era só contextualizando para perguntar, a senhora soube se o carro dele, depois que ele foi morto, se o carro dele foi levado também? E se foi encontrado em outra cidade, ou estava aqui em Curitiba? O que a senhora soube a respeito do carro? Não, porque a gente está julgando 2 crimes aqui, tá? Por isso que eu te pergunto, a gente está julgando o homicídio e o furto. Tá? Eu já sabia, porque a doutora... o dia que eu fui fazer o depoimento com a delegada, e ela já estava, então, até esse papel que eu te dei, da coisa que eu falei do cartão, né, que tinha falado do cartão, que daí ela começou a seguir o rastro que ele estava com o cartão e estava gastando com o cartão com o carro, que ele tinha levado o carro. Ele pegou o carro, e eu até falei para ela, falei assim, doutora, se ele queria roubar o carro, levar o carro, ele não precisava ter matado meu irmão. Meu irmão estava tão debilitado que você não imagina quando para ele atravessar a rua da casa da minha irmã, na casa da minha mãe, ele chegava, tinha que sentar, e andava devagarinho, nem o passo assim não levantava. Eu falei, ele não precisava ter feito isso. Se ele quisesse levar o carro, levar o telefone, levar qualquer mais outras coisas que tinha restado, né, que restou do que ele levou de dentro do apartamento, do que tinha restado, ele podia ter amarrado as pernas do meu irmão. Eu acho que ele estava até hoje ainda tentando desamarrar, porque ele não ia ter força para desamarrar. De tão fraco que ele estava. Ele não precisava ter matado. É o subjetivo, sim.
Só para finalizar, então, dona Heralda, só para finalizar com a senhora, então, a senhora soube se tem até, o seu irmão morreu no dia 15, se no dia 16, ou seja, depois da morte do seu irmão, tem compra, passar o cartão do seu irmão em Ponta Grossa? Ele não foi direto, ele foi por outros cantos. E daí você perguntou do carro, aí eu fiquei sabendo nesse dia do carro, e aí a doutora ia sair, porque isso foi perto do Natal, foi entre dia 22 ali que nós não tivemos Natal. Nós não tivemos Natal. Aí eu fui, ela falou, vai na delegacia, porque eu vou sair de férias, e você precisa ir lá fazer o boletim do carro. E eu fui na delegacia fazer o boletim do carro. E nessa hora que eu estava fazendo o boletim do carro, coisa lá, e eles me tiraram de lá porque eles já tinham pego ele. Daí o rapaz falou que não, que já tinha achado o carro, só que daí eles já tinha pego ele, que daí eles foram procurar o carro. Daí o carro estava lá no lagado, queimado. Queimaram o carro, né? Queimaram o carro todo. Que carro que era? Só pra... É um Onix. Vermelho? Vermelho, um Onix vermelho. E queimou com tudo que tinha dentro. Porque eu não tive documento dele, sabe? Eu tive que começar a trabalhar com a carteirinha de motorista para os documentos, entendeu? Porque o resto foi queimado tudo dentro daquele carro. Porque eu acho que o receptor deve ter visto que, né? Deu notícia? O receptor viu que pegou eles, foi desovar o carro, né? Tá bom, então, dona Heralda, muito obrigado, tá? Eu acho que da minha parte é isso, depois a senhora vai responder a defesa, se quiser acompanhar, fique à vontade, tá bom? O resto do julgamento. Doutor, pela assistência, alguma pergunta? Sim, doutor. Obrigado. Boa tarde, Heralda. Boa tarde. Heralda, antes de iniciar as perguntas, deixo aqui registrado meus sentimentos para a senhora, para toda a sua família, pela perda do seu irmão. Mas tenha certeza que hoje vai ser o dia do julgamento e vai ser feito justiça. Heralda, a senhora mencionou que o teu irmão teve um problema de coração, teve um internamento. Quanto tempo antes da data em que ele faleceu que ele teve esse problema? Ele ficou doente no mês 6 de 2020. Daí ele ficou 40 dias e depois ficou mais 6 meses em casa, a gente cuidando dele em casa. Aí depois, no início do ano, que ele colocou o marca-passo. Daí, 2021, no início do ano, ele colocou o marca-passo. Até então, ele ficou em cuidados com a gente, que é assim que ele caía assim, de tão fraco que ele estava, o coração não estava batendo direito, sabe? Nesse período entre 2020, que ele iniciou o problema do coração, até a morte dele, no dia 15 de dezembro de 2021, durante todo esse período, ele continuou fazendo tratamento ou ele já tinha se recuperado bem? Não, ele estava fazendo o tratamento dele. Ele estava fazendo, tanto que ele estava fazendo a batelada de exame deles, porque ele tomava mais de 10 medicações para poder conseguir ficar em pé, para poder conseguir conseguir andar. Entendi. No período próximo ao assassinato dele, em dezembro, ele tinha feito algum exame, alguma consulta recentemente? Em dezembro? Isso. Próximo à data em que ele foi morto pelo Luiz Felipe. Não, ele tinha um médico do marca-passo lá em Ponta Grossa e tinha um médico, doutor Renato, aqui, do Nossa Senhora das Graças. E, inclusive, ele tinha feito ele falou, esses exames que ele falou que ia fazer, ele fez, porque eu tenho pedido para ir buscar, e aí não foi buscar, né? Porque daí não precisou. Era para ir buscar no dia 16 de dezembro. Entendi. E como que era na data próxima, eu pergunto para a senhora, do homicídio, o estado dele? Ele estava debilitado ainda? Como que ele estava? Ele estava muito... Ele não se recuperou mais, sabe? Ele estava sempre com a pressão baixa, sempre nervoso, sempre tremendo, sabe? Comia muito pouco e tomava muito remédio. Tanto na audiência passada quanto hoje, a senhora disse que pelos exames ele tinha 25% do coração funcionando. Antes dele fazer o marca-passo, depois do marca-passo eu não sei se melhorou, né? Mas antes do marca-passo ele saiu do hospital com 25%. Entendi. Tá. Nessa época, em 2020, o Luiz Felipe já tinha um relacionamento com o Onílio? Quando? Ele já tinha um relacionamento nessa época que começou o problema de saúde do Onílio? Não, eles já tinham relacionamento de mais tempo, né? Imagino com 3, mas assim, de ir lá. Que eu soube que ele estava dentro da casa dele, foi no dia que a cunhada dele me ligou, contando que ele estava lá dentro do apartamento, vendendo a televisão grande do meu irmão, maior que essa aí, que o meu irmão tinha comprado novinha, e que ele estava vendendo essa televisão por R$500. Eu não conhecia essa moça. Ela que me achou pelo Facebook e falou, olha, cuidado, vão vender, ele vai vender, o Luiz Felipe vai vender todas as coisas lá.
E meu irmão no hospital. Na de certo ele achou que ele ia morrer, né? Aí que foi... E o Cleverson foi lá e falou para ele, olha, você não mexe nas coisas aqui, porque as irmãs dele vão te cobrar. Você está aqui dentro, né? Aí nessa época eu fiquei sabendo que ele estava dentro do apartamento do meu irmão. Até então, eu pensei que era só caso de ir e vir. Então ele morava junto com o teu irmão? Nessa época estava lá dentro. Morava. Na época do homicídio também o Luiz Felipe morava junto com o teu irmão? Porque depois a mãe dele faleceu e daí ele fez aquela babuzeira lá na parede lá, aquelas coisas lá, para poder fazer com que o meu irmão aceitasse ele lá dentro, sabe? Então eles estavam morando juntos. Lá, como é que chama? Grafite lá na parede lá. Aquilo lá era antigo. Ele fez aquilo quando ele quis voltar para ficar com o meu irmão. Entendi. Mas então na época do homicídio eles estavam morando juntos no apartamento? Tava lá. Entendi. Tá. Que foi a época que ele fez as carteiras, que fez o curso, né? E a família dos senhores aceitava essa situação do Nírio ser homossexual, ter esse relacionamento com o Luiz Felipe? Dele ser homossexual, não, porque ele já teve outros relacionamentos antigos, que inclusive viraram amigos da gente para sempre, né? Antes e agora, e para sempre ele teve outros relacionamentos. Então ele nunca escondeu da senhora, de vocês, essa situação? Não, ele quando ele estava noivo, com uma pessoa maravilhosa, e ele falou assim, perguntou para mim, que eu fui a primeira pessoa a saber. Eu não posso fazer isso com ela. Eu amo tanto ela e ela é tão boa pessoa que eu não posso fazer isso com ela, minha irmã, porque eu não vou conseguir ser um marido hétero. Aí eu falei, então, fale com ela, e tanto é que ela era amiga dele até hoje e da gente. Então, nessa época ele me confessou. E depois a gente teve, que faz muitos anos, né, teve todas essas outras pessoas que tiveram relacionamento com ele, e não foram assim de um dia, de dois. Pessoas que ficaram 1 ano, 3 anos, 5 anos. Tá. Dona Heralda, há vários depoimentos no processo aqui, inclusive aos extratos do cartão de crédito, de que o Luiz Felipe ele usava o cartão, o Nírio pagava a conta para o Luiz Felipe. Resumindo, o Nírio bancava completamente o Luiz Felipe. Ele comentava com vocês essa situação de que ele bancava o Luiz Felipe? Como que a família via essa situação? Comigo ele não contava, porque ele sabia que... por eu ser mais velha, então ele tinha um maior respeito comigo quanto à intimidade. A gente era muito ligado no vou fazer isso, o que você acha? Vou no médico, vou junto. É um cuidado maior. A intimidade, quem tinha mais intimidade era... A maior intimidade que tinha era minha irmã Rita. E minha irmã Rita já tinha me contado na época que meu irmão tinha chegado tremendo lá, assim, acho que em novembro, sabe? Eu não sei se outubro ou novembro, que meu irmão tinha chegado nervoso, porque o cartão dele tinha vindo muito caro, muito gasto. Que ele falou para ela que ele não aguentava mais. Ele chegou a reclamar, então, dos gastos do Luiz Felipe? Reclamou para minha irmã. Ele reclamou para minha irmã. E ele falou que foi ele. Que esses gastos, o que ele fez? E agora? E eu vou trocar minha conta, vou fechar minha conta no Itaú e vou passar tudo pela minha conta do Banco do Brasil, porque do Banco do Brasil ele precisava da digital. Entendi. E daí não tinha como... Tá. Heralda, tem mais alguma coisa que a senhora se recorde da situação que não foi perguntado para a senhora?